E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Pieski, eu sou professor de educação física e sou entusiasta da boa forma e do condicionamento físico, principalmente musculação, ciclismo e corrida. E eu estou aqui convidando vocês, me apresentando primeiramente, convidando vocês a participarem das minhas aulas, participarem do meu conteúdo aqui, se inscreverem aqui no meu canal, tá joia? Eu tenho muita coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que primeiramente eu apliquei a mim mesmo e agora eu gostaria de compartilhar com vocês para trazer mais força, mais resistência, mais saúde e uma forma física, Aquele shape padrão. Eu queria hoje falar para vocês um pouco do meu institucional, do meu porquê que eu comecei a treinar, porquê que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sim, eu sou apaixonado. E por que eu quero passar isso adiante para vocês? Então, vamos lá, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, vamos fazer aí um flashback para 1996, que foi o ano em que eu peguei o primeiro halteres na mão. Bom, por que eu comecei a treinar? Eu comecei a treinar porque eu observei, aliás, continuo observando até hoje, todos os benefícios, não somente estéticos, mas também voltados à performance, ao bem-estar, e também à sociabilização que o treinamento promove na nossa vida. Em 1996, eu estava no final da adolescência, tinha lá meus 15, 16 anos de idade, e eu comecei a notar que certas pessoas apresentavam uma estrutura corporal diferente, apresentavam desempenho atlético muito bacana, e aquilo me motivava, aquilo me dava vontade de ser igual, de conseguir acompanhá-los, de literalmente fazer alguma coisa por mim e que ao mesmo tempo pudesse motivar outras pessoas também. Afinal de contas, não é bacana você estar lá fazendo lá a tua musculação, praticando uma corrida ao ar livre, essas corridas cross country que eu acho bárbaras, ter lá os seus amigos com quem você compete, claro, porque é uma competição, mas é uma competição sadia, uma competição entre amigos. E foi nesse ano de 1996 que eu comecei a me trabalhar. Eu me lembro direitinho, na época, o meu pai teve uma conversa comigo, ele disse: filho, se você for fazer, vamos fazer isso da melhor forma possível, vamos procurar uma boa academia para você, vamos te dar todo o suporte para que você consiga atingir aí os resultados que você tanto almeja, que você tanto gosta. Pois bem, tudo começou com um livro que o meu pai me presenteou. Era um livro alemão sobre condicionamento físico e falava de treinamento de força, de resistência, ou seja, tinha o levantamento de peso, tinha os exercícios calistênicos que eu fazia em casa e depois mais tarde fui fazer na academia, praticava as minhas corridas. E eu, como o típico adolescente, sempre era magro, franzino, e de certa forma isso me incomodava um pouco, eu queria mudar. E atividade física, musculação, o condicionamento físico era o que me permitiria transformar o meu corpo da forma que eu queria me sentir bem, porque afinal de contas, quem que não se sente bem com um shape bacana, mesmo com uma roupa, coloca uma camiseta, tem um porte bacana, e era isso que eu almejava. Comecei a treinar, comecei a ganhar peso, comecei a criar lá os primeiros sinais de músculos aparentes. Ciclismo, que é a minha paixão, eu fui começando a ir mais longe, a poder fazer cicloviagens. Eram viagens, tudo bem, são viagens curtas, mas eu comecei, o meu físico foi começando
a permitir, a deixar que eu pudesse fazer esse tipo de aventura, incursão. E claro, tudo isso promoveu também muita inclusão social, porque a partir do momento que você começa a ter resultados expressivos, que você começa a ficar forte, que você começa a se destacar, as outras pessoas notam isso, e isso daí é uma chave, é um gancho para você fazer novos amigos, para você incentivar outras pessoas. E eu fui percebendo isso um pouco mais tarde, né? Isso já 1 ano, 2 anos depois que eu comecei a treinar, quando eu já tinha ganho boa parte do físico que eu apresento hoje em dia. Eu fui notando que as pessoas me procuravam para perguntar: escuta, o que você fez, o que você faz, como você treina, como você se alimenta, nossa, que bacana, puxa, você levanta tudo isso de peso, nossa, mas você pega a bicicleta, você vai tão longe e volta tão rápido. E eu fui notando que as pessoas vinham, né, me pedir conselhos, dicas, e com isso foi crescendo a minha vontade, o entusiasmo, na verdade, de ensinar e ajudar as pessoas a atingir aquilo que eu mesmo tinha conseguido, porque eu consegui atingir todos os resultados físicos que eu almejava, aliás, que eu ainda almejo, porque eu continuo nessa brincadeira, eu continuo nessa batalha diária. Afinal de contas, o físico, né, o condicionamento físico, ele não é armazenável, então a gente tem que continuar treinando para a manutenção dele, é muito importante, porque diferente do que as pessoas pensam, uma vez que você adquiriu massa muscular, não é que nem uma poupança que você vai colocando dinheiro lá, parou de colocar o dinheiro continua lá guardado bonitinho, inclusive rendendo juros, né? Hoje em dia a poupança não está lá grande coisa, mas vocês pegaram a ideia da coisa. Então, condicionamento físico não é armazenável. Pois bem, foi nesse ano, 1997, que eu estava terminando o 2º grau, o 3º colegial da época. Então eu resolvi, falei, vou fazer faculdade de educação física. Por quê? Porque eu quero ensinar as pessoas a terem um físico que elas querem, né? Os resultados que elas querem. Afinal de contas, eu já estou nessa brincadeira, eu já tenho uma certa experiência e é gostoso você pegar aquela pessoa, né? No caso, os meus amigos que iam andar de bicicleta comigo, que, nossa, até maldade de falar, né? Mas eu fazia eles comer poeira e depois eles iam evoluindo, eles iam começando a me acompanhar e era recompensador ver que eles estavam conseguindo me acompanhar, que estavam evoluindo junto. Eu me sentia o próprio técnico, né? Era um garoto de 16 para 17 anos, mas já era um jovem aprendiz de técnico. E também, quando eu almejei a fazer educação física, faculdade de educação física, eu pensei, olha, não somente ensinar, mas aprender. É um constante aprendizado, né, que a gente pode aplicar a si próprio, e foi essa a minha ideia. Pois bem, entrei na faculdade de educação física, né, prestei vestibular e vamos embora. Faculdade, aprendizado sobre condicionamento, cinesiologia, fisiologia do esforço, biomecânica. Olha, eram as matérias assim que eu era vidrado, apaixonado. Só que a faculdade era o básico, não é? A faculdade te fornece a base. Então, aquilo que eu almejava, que era o algo a mais, eu me lembro muito bem que eu tinha um professor muito bom, o professor Mauro Guzelini, eu me lembro direitinho, em 2000, eu cheguei e falei, professor, tá muito bacana a aula, mas eu tenho esses aspectos aqui que eu quero falar sobre supercompensação, né, sobre, né, esses aspectos fisiológicos aqui do esforço. E eu me lembro direitinho, ele falou, Bruno, na aula a gente segue o cronograma, mas eu posso te falar isso. Então ele me deu as dicas, aquilo que eu queria saber, ou seja,
Na faculdade de Educação Física eu tive muitas alegrias, mas eu também tive algumas decepções, e uma delas foi justamente de que a faculdade não bastava, a faculdade não estava me fornecendo com aquilo que eu buscava. Então eu tive que buscar por conta, por fora, e o professor Mauro foi muito importante nesse aspecto, porque ele me incentivou a ir mais longe. Eu lembro direitinho, porque eu estava numa época que eu já tinha praticamente atingido o meu platô de performance, eu queria ultrapassar esse platô, e na faculdade não tinha nada que pudesse, na grade curricular, é claro, que pudesse me ajudar, e o professor Mauro me ajudou. Ele me deu as dicas de como que eu deveria fazer, e depois eu fui pesquisar, peguei mais livros, sempre fui muito ávido em aprender por conta própria. Eu acho que isso é fundamental, e é isso que eu tento passar para as pessoas o tempo inteiro. Se conheça, analise, aprenda consigo, observe. Toda vez que você for fazer um treino, um exercício, veja a reação, observe o dia seguinte, observe a semana seguinte. Se você não conseguir prestar atenção, se você for meio distraído, tire nota, anote, tome nota. É muito importante você fazer essa análise depois. E ao mesmo tempo que eu ia estudando, eu ia treinando e sempre aplicando em mim mesmo. Então essa é outra característica minha. Eu tenho como convicção aplicar os meus ensinamentos com os meus alunos apenas aquilo que eu já apliquei a mim mesmo. Então eu nunca vou chegar para uma pessoa e vou falar: olha, faça isso, está escrito em tal lugar que dá certo, mas eu nunca vi, não tenho nenhuma comprovação física daquilo. Eu não faço essa linha. A minha linha é a linha prática. O que eu aprendi, tanto academicamente quanto na prática, praticando, vai ser aquilo que eu vou aplicar nos meus alunos, nas pessoas que eu oriento. Eu acho que é fundamental aplicar para os outros apenas aquilo que você já tem aplicado a si próprio e que saiba que vai surtir resultados bacanas, mesmo porque você vai ter uma conexão com o seu aluno. Tudo aquilo que ele vai falar para você, nossa, mas eu estou sentindo que está doendo aqui, está estranho, e você já fala: olha, isso que está doendo é por conta disso, daquilo e isso, não se preocupe, é normal, daqui a 2 dias vai passar. Se não passar daqui a 2 dias, você fala comigo que a gente vê. Isso é fundamental. Exemplo, né? Muitas pessoas que são sedentárias, que têm assim um baixo grau de aptidão física, às vezes começam a treinar com bastante, vamos dizer assim, empolgação, de uma forma ávida. E o treino de alta intensidade, a musculação, ou até mesmo um tiro de corrida, salto, um funcional, um crossfit, né? É uma atividade que tem características de produção de ácido lático. O que é o ácido lático? O ácido lático é o lactato, é um dos subprodutos, né, do metabolismo glicolítico, da quebra de ATP. Então ele é uma toxina. Sim, é uma toxina, é um subproduto, ele precisa ser eliminado para que o corpo volte a responder bem, bacana. Só que a maioria das pessoas sedentárias que têm um baixo histórico de atividade física, elas têm dificuldade em remover o lactato, e isso daí se traduz em mal-estar, né? As pessoas que fazem uma atividade intensa e depois elas vão apresentar suor frio, vão apresentar náusea, inclusive chegam até a vomitar. E muitas vezes isso daí a pessoa fica assustada, ela acha que ela vai ter uma coisa séria, uma coisa horrível, mas não, na verdade é apenas a incapacidade do organismo dela, momentaneamente, de remover o lactato com eficiência, por conta de um número reduzido de enzimas que fazem esse trabalho e também por conta de uma eficiência menor, certo? Então eu sei disso na prática, eu sei disso
de tanto mexer. Então, quando as pessoas começam a apresentar, Bruno, eu estou passando mal, eu vou vomitar, nossa, chama alguém para me ajudar. Eu falo, calma, você acabou de fazer uma série intensa de agachamento, está suando frio, está sentindo um pouco de desconforto abdominal, está sentindo que vai vomitar. É isso aí, acúmulo de lactato. Senta, espera, que a meia hora vai estar zerado. Às vezes a pessoa chega até a vomitar, né? Por conta dessa intolerância ao lactato. Afinal de contas, não é que tem alguma coisa no estômago que está causando esse desconforto, né? O lactato, como toda toxina, toda vez que a gente se intoxica com alguma coisa, um dos mecanismos reflexos disso é justamente tentar botar para fora. Então é um mecanismo reflexo. O vômito, intestino solto é um mecanismo reflexo de desintoxicação, tá? Então eu falo, calma, lactato vai passar, e realmente passa. Tá apenas exemplificando aqui, né, de como é importante, como eu julgo importante que você, como professor, como orientador, tenha sentido na pele isso e que saiba passar para o seu aluno, porque você vai ter uma conexão, você vai ter essa empatia, você sabe o que ele está sentindo, você já sentiu. Então todo o meu programa de treinamento, todos os meus exercícios sempre foram aplicados em mim mesmo antes de eu passar para qualquer pessoa. Então, vamos dizer assim, eu gosto e eu acho fundamental essa conexão para com os meus orientandos e para com os meus alunos. E terminada a faculdade de Educação Física, eu comecei a atuar na área, trabalhando em várias academias em São Paulo, porque eu sou paulistano, né? Paulistano da grande São Paulo, cidade do meu coração. Atualmente resido em Poços de Caldas, que é outra cidade que eu adoro, que eu escolhi para morar justamente pelo fato de estar aqui no meio das montanhas para poder praticar o ciclismo e o mountain bike, que aqui é o paraíso. Então eu tenho aqui a minha academia, onde eu atuo como diretor, administrador, professor, treinador, e posso, indulgir nos meus intervalos ao ciclismo de montanha, que é uma das minhas paixões. E justamente por isso, pelo fato de praticar tanto a musculação como o ciclismo, visando performance em ambos, eu acabei adquirindo bastante experiência em como mesclar, treinamentos que eles chamam de concorrentes. Afinal de contas, temos uma atividade de força, uma atividade de explosão, de potência, como a musculação, com uma atividade mais de resistência, com características de resistência, que é o ciclismo. Então, muito se fala de que um prejudica o outro, e sim, realmente tem um crossover aí, Temos aí treinamentos, como eu havia dito, que são concorrentes. Porém, com a minha experiência, eu desenvolvi métodos que permitem que você tenha a melhor performance possível, tanto no ciclismo, atividades predominantemente aeróbicas, a corrida também, como na musculação, apresentar excelentes resultados de força, excelentes resultados de ganho de massa magra, hipertrofia, tá? Afinal de contas, eu simultaneamente praticando a corrida, o ciclismo e a musculação, consegui aí ganhar 20 quilos de massa magra, coisa que para muitos é um pouco fantasioso, um pouco fora do comum, mas eu garanto que dá para você ter massa muscular, dá para ter resistência cardiorrespiratória e fazer com que os dois convivam em harmonia, inclusive para a vida, porque uma das outras coisas
que eu acho extremamente importante é a longevidade esportiva. A longevidade esportiva se traduz em ser capaz de o ano todo manter boa performance e uma aparência física, né? O shape que a gente fala, né? Afinal, os músculos aparecendo, né? Aquela massa muscular, né? Que dá o formato de estátua greco-romana, né? Quem já não admirou, né? As estátuas do Louvre, né? Aquelas artes, dá para fazer, tá? Eu asseguro a vocês que dá para você manter um físico escultural com força e resistência o ano todo, durante anos seguidos, de uma forma saudável, sustentável e natural. Esse é o meu pilar principal no meu programa de treinamento, que eu aplico a mim e que eu quero para todas as pessoas que vierem a mim pedir auxílio, pedir dicas, pedir ajuda, porque eu acredito muito que a melhor forma é a forma mais natural possível, sempre. Quanto mais natural, mais duradouro vai ser o resultado e mais sustentável. Sou prova. Modéstia à parte, eu sou prova. Afinal de contas, eu mantenho o mesmo físico de uma forma inalterada há 20 anos. Treino há 24 anos, em abril vai fazer 24 anos que eu treino. Atingi o meu auge da performance cerca de 2 anos e pouco de treino, e mantenho desde então esses valores inalterados de composição corporal, de força máxima, de resistência. Então eu asseguro para vocês, é perfeitamente possível vocês terem resistência, força, forma de maneira natural e longeva. Toda vez que você almeja entrar nesse mundo do treino, esse mundo da boa forma, esse mundo, né, da performance, você tem que entrar sabendo que aquilo que eu já falei no começo desse vídeo, de que nada disso se armazena. Se você entra e se você quer manter, você precisa diariamente fazer por merecer. Diariamente você vai ter que se alimentar bem, diariamente você vai ter que treinar bem, e você tem que ter esse comprometimento. É um casamento, você estará casando com esse estilo de vida, com esse ideal, com essa ideia de ser forte, de ser resistente e de ter uma boa aparência física, uma boa aparência atlética. Isso é um casamento, e como todo casamento, você vai ter que ceder, tá? Então existem coisas das quais você vai ter que abdicar, mas como todo bom casamento, quando se abdica de alguma coisa, a gente recebe algo em troca, e esse algo em troca, do meu ponto de vista, afinal de contas eu não estaria casado com esse modo, esse estilo de vida há 24 anos, né? Se eu não estivesse recebendo uma coisa muito boa em retorno, tá? Então esteja preparado para casar com o treino, casar com a dieta, casar com o estilo de vida que te promova força, forma, saúde e longevidade esportiva. Uma coisa eu posso garantir a vocês: vocês vão ter que se esforçar, mas se esforçar de uma maneira inteligente, porque existem esforços inteligentes e outros nem tanto. Esforços inteligentes sempre promovem bons resultados. Vocês vão ter que abdicar de algumas coisas.
Mas, em troca, vocês vão receber outras coisas. E essas outras coisas que vocês vão receber vão ser a principal motivação. Vai ser o principal motivo para você continuar firme na sua jornada. Jornada essa que vai ser de altos e baixos, como todo casamento. Mas o importante é não deixar o fundamento se abalar. Construa uma base forte. E é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Uma base forte. Começando, se engajando no meu programa de treinamento, vocês vão aprender a construir essa base. Eu estarei junto com vocês, construindo essa base. E depois que vocês tiverem uma base forte, aí vocês vão ter inclusive autonomia, porque é isso que eu prego, a autonomia, o aprendizado. Vocês vão aprender a ter percepção corporal, vocês vão aprender a sentir, receber o feedback e aplicar aquilo que vocês acreditam ser o melhor para vocês. Então vai chegar uma hora que a base vai estar sólida, a base vai estar firminha. Então, se você quiser lá na sua, vamos fazer uma analogia com uma construção, se você quiser fazer um terraço diferente do meu, ora, você tem a base, você pode pegar e construir o seu terraço, porque a base está sólida, a base está firme. Não necessariamente eu vou ter que ir lá construir o terraço junto com você. Por quê? Porque você vai ter adquirido conhecimento, experiência para poder fazer o seu terraço. Se quiser fazer uma piscina, se depois lá atrás você quiser fazer uma piscina também, pode fazer uma piscina, pode fazer um quintal diferente, tá? Porque você já vai ter aprendido o básico. O básico vai levar vocês para onde vocês quiserem ir, tá certo? Quero dizer que eu estou com vocês, eu quero que vocês tenham o melhor resultado possível. Eu vibro com a vitória de vocês, como se fosse a minha, e é essa paixão que eu quero passar adiante para vocês, tá certo? Tá? Como eu gosto de falar para todos os meus alunos, treinou, suou, prestou. Vamos levar isso daí a ferro e fogo e vamos construir a nossa base, o nosso físico, a nossa força, a nossa resistência da forma mais saudável, natural e sustentável possível. Bom, pessoal, mais uma última coisinha, queria pedir para vocês ativarem as notificações, né? Deixar aqui o seu like, se inscreverem no canal, comentarem, tá joia? É sempre muito bacana ter essa interação com vocês e eu quero saber de vocês, né? O que mais vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, ver aqui resolvido na questão fitness, condicionamento físico, força, resistência e boa forma. Um grande abraço e até o próximo.